Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto de leitura é a parte 1 do meu livro Eu, Miserável. Um pequeno alerta: se você é sensível às suas crenças científicas, filosóficas, religiosas, teológicas, a minha sugestão é que você não acompanhe a leitura deste livro. Dito isso, vamos lá? Introdução. Que amante de literatura já não leu, ou pelo menos ouviu falar de Os Miseráveis, de Victor Hugo? Eu o havia lido na escola há muitos anos, na versão para crianças ou jovens, uma vez que o tomado por base para escrever este livro é enorme e, certamente, não o li naquela época. Utilizei-o como base porque, depois de me ter tornado imitador de poetas, resolvi imitar Victor Hugo, que, aliás, também foi poeta. Uma nota: a imitação é usada por poetas como meio de inspiração para as suas próprias criações. Que desafio, não só pelo tamanho, mas, principalmente, pela qualidade daquele seu livro. Que livro! Jamais, repito, jamais teria a capacidade de escrever algo igual. Limitei-me a dele fazer imitação modesta, que coubesse na minha capacidade intelectual. Não me foi possível também manter a exata estrutura de Os Miseráveis. Apenas o dividi em 5 partes, como o fez Victor, e enumerei cada parágrafo como ele o fez com os capítulos de cada livro que compunham as 5 partes maiores. Imitação medíocre, eu sei. De qualquer maneira, espero que o leitor ou leitora que se aventurar a ler essas páginas que seguem possa desfrutar da história que criei inspirado na contada por ele. Chiara. Cedo tornei-me ateu. Itália, quem sabe século XVII. Um desses golpes misteriosos e terríveis atingiu o meu coração e mudou completamente a minha vida. Se naquela época houvesse lido Victor Hugo, o seu maravilhoso Os Miseráveis, teria tentado não me ater ao que se corrompia, mas à luz que se elevava ao céu. Céu aqui com C maiúsculo, porque não o físico, mas o espiritual. No entanto, Victor sequer havia nascido e, por isso, me pus a chorar descontroladamente. Explico. Meu pai falecera. Minha mãe, antes, já havia ido. Um irmão menor também. Era a peste. Eu estava só. Tinha 12 anos de idade, talvez. Não sabia ler e nem escrever. Já era quase mendigo e pouco faltava agora para me tornar um de fato. Não gostava das coisas da igreja, exceto as festas, para poder comer um pouco mais. Mas era hora de mudar. Pus-me, então, a rezar. Se Deus realmente existisse, esse seria bom momento para ele prová-lo. Aparecer para mim ou coisa assim. Mas não apareceu. Dizem que tem Deus quem nada tem. Eu nada tinha, nem ele. Cedo tornei-me ateu. Sobrou-me a rua. Não tive a mesma sorte de Jean Valjean, o principal personagem do livro de Victor. Ele, uma vez órfão, foi recolhido pela sua irmã mais velha. Eu fui despejado da minha própria casa, se é que se podia chamar aquilo de casa. Seja como for, tudo nela seria queimado. Talvez, no processo de combate à peste, ela mesma, já que era velha e de madeira. A maioria já podre. Eu fui. Sobrou-me a rua. A rua, lamacenta quando chovia, poeirenta quando fazia sol,
e imunda, sempre. Ai de mim, a rua sobrou para mim, a miséria já acena para mim, a fome já se acerca de mim, a doença já olha para mim, a angústia já se abraça a mim. Ai de mim. Isso não é poesia. Sim, eu sou poeta, amigo leitor ou amiga leitora. Mas isso não é poesia. É choro baixinho e raivoso. Me empresta o seu ombro? Põe uma toalha nele. Não se assuste. Não se assuste por eu falar assim diretamente com você. Com quem poderia eu falar, afinal, por meio deste livro? Preso às correntes da caridade. Não tive o mesmo azar de Jean Valjean. Já adulto, para amenizar a fome dos seus sobrinhos e da sua irmã, resolveu roubar um pão. Sim, um só. Foi preso. Eu, ainda criança, para aliviar a minha fome, roubei um pão também e, enquanto fugia, fui agarrado por um padre. Jean foi para as galés. Não sabe o que é? Local em que condenados, acorrentados, puxam navios para o mar. Ou do mar. Talvez os dois. Sei lá. Bem, isso era comum naquela época. Quanto a mim, fui para a casa do padre que me agarrou. Acorrentado, Jean amaldiçoou a sociedade que, injusta e cruel, com ele cometeu crime maior ao, primeiro, deixá-lo passar fome com os seus e, depois, ao condená-lo a 5 anos de trabalhos forçados por causa do roubo de um simples pão. Acabou ficando 19. 19 por um pão roubado. Sociedade criminosa. Ele tinha razão em amaldiçoá-la. Quanto a mim, amaldiçoei a Deus. Se Jean estava preso às correntes da injustiça, ou justiça, como quiser, já que muitas vezes se confundem, eu estava preso às correntes da caridade. Como pode ser bom um Deus que permite a existência desses dois tipos de prisões? E mais, Jean saiu da dele, eu não saí da minha. Em homenagem a Victor Hugo. Obviamente, eu não me lembro do nome do padre, já faz muito tempo. Em homenagem a Victor Hugo, vou chamá-lo de Bem-vindo, tão bom quanto o de Victor. E se você não sabe, caro leitor ou cara leitora, Bienvenue, acho que é Bienvenue que fala, foi o bispo que, mesmo sabendo que Jean era ex-condenado, o acolheu, lhe dizendo: esta porta não pergunta a quem entra como se chama, mas como se sofre. Ninguém aqui está em sua própria casa, com exceção daquele ou daquela que necessita de abrigo. Merda, eu não faria igual. Vá se acostumando. Vá se acostumando com os meus palavrões, amigo leitor ou amiga leitora. Lerá muitos. Mas vamos deixar isso para o nosso próximo encontro. Espero que estejam gostando e espero revê-los novamente. Um grande beijo, fiquem bem.